Audiência total. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. No Evangelho de João, capítulo 4, falamos sobre a mulher de Samaria, e o versículo de número 19 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. João, ele deixa registrado aqui para nós que ele escreveu com objetivo para os seus leitores, para que crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele fala no próprio livro de João, capítulo 20, versículo 31, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João demonstra dentro da história essa mulher samaritana e mostra o Filho de Deus, vivo, o Filho de Davi prometido nas Escrituras. Uma revelação. E aqui nós podemos ver, dentro dessa história, onde Jesus foi a uma cidade de Samaria chamada Sigar, e cujo território era uma herdade que Jacó deu ao seu filho José. Tá? Em João capítulo 4, versículo 5, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. O local onde Jesus foi, em Sicar, possuía esse poço perfurado por Jacó. Aí o evangelista evidencia a humanidade de Cristo, né? A humanidade de Jesus, que estava cansado, que estava com fome. E aqui mencionando a sede, né, do ser humano por água, e menciona que Jesus estava com sede. Quando a gente vê aqui no versículo 7, vê uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então Jesus estava naquele momento debilitado na sua parte física, humana, né? Fica bem explícito isso quando ele pede água para beber. E quando a gente vai vendo o evangelista decorrer essa história, ele demonstra que Jesus estava com sede de água, pois o que ficou evidente diante dessa sua necessidade de Jesus foi anunciar as boas novas, anunciar o reino de Deus a esta mulher. Fica explícito isso, né? Quando a gente começa a ler essa história. Aí Jesus se assenta junto ao poço de Jacó, perto da hora sexta, e o capítulo 4, versículo 6 e o versículo 8 fala assim para nós: e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho assentou-se, assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E o versículo 8 fala: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Para você ver que realmente era um momento, Claudinho, que Jesus estava ali com fome, Jesus estava ali com sede, estava cansado, ele queria se alimentar. Verdade. Então os discípulos vão para um local para comprar, e quando ele está ali aguardando, esperando, chega essa mulher e ele pede água para ela, né? E ele aproveita esse momento do seu cansaço, da sua fome, da sua sede, para estar evangelizando aquela mulher, mostrando o reino de Deus para ela. É interessante a gente entender dessa forma como o Senhor usava, né, de estratégia para alcançar uma vida. Né? Quem era a samaritana, né? Né? Da região de Samaria, tinha uma baita inimizade, né, com os judeus, os samaritanos, não se davam bem, e Jesus entra nessa cidade de Sicar, Abias, com fome, com sede, cansado, e ali ele aproveita esse momento, quando a mulher chega naquele momento, ele aproveita esse momento do cansaço para falar do reino de Deus. Verdade. A salvação é para todos. Salvação para todos. A salvação é para todos. Isso aí é um aprendizado para a gente. Toda hora a gente tem a oportunidade de pregar Jesus. Não importa para quem seja, a salvação é para todos. Usar a palavra que foi dita
pelo pastor de Suzano na conferência missionária, que a Thaís, ela usa muito. O céu é para todos. É verdade. O Foi o céu pastor Alex, né? foi o pastor Alex. O Pastor céu Alex. é para todos. E o céu também era para aquela mulher, para a samaritana. E era um momento certo, mesmo que, assim, desfavorável para o Cristo, porque ali estava a humanidade dele, cansado, com fome e ainda com sede, teve forças ainda para estar pregando o Evangelho. Uma mulher que estava precisando naquele momento, Claudinho. Verdade. Né? A mulher que estava realmente necessitada. Quando a gente olha aqui o João relatando, né, para ela, conversando com ela, né, e ele chega a esse ponto aqui, ó, no versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Aí Jesus, com toda a sabedoria, fala para ela assim no versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ó, para alcançar a família toda, né? Aí quando você recebe esse convite do Senhor, né, aquela mulher, ela recebeu esse convite do Senhor, aí ela fala, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Aí ele traz uma revelação para aquela mulher da vida que ela estava levando, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha como Jesus entra dentro da vida da pessoa e mostra a situação que aquela mulher estava vivendo e a necessidade dela ouvir a palavra do Senhor. Você está me ouvindo agora. Ontem eu estive numa casa visitando uma família em vulnerabilidade e ontem, né? E essa pessoa, uma mulher, as crianças desprovidas dos alimentos, uma situação muito difícil. E eu levei a ela, fiz essa pergunta para ela também: e o seu marido, né? Está empregado e tal? Ela silenciou um pouquinho e ela falou: não tenho marido, o que eu tenho hoje é um rapaz tal, mas a gente não vive junto. Aí você vê, né, a situação dentro da casa, a família desestruturada, né, no relacionamento. A gente vê essa mulher de Samaria, ela também, o que ela tinha não era o marido dela a real, né? Era uma situação complicada ali que Jesus revela para ela essa situação. Jesus poderia revelar para ela a situação que estava faltando alimento da casa dela, poderia estar falando sobre alguma enfermidade, alguma doença, mas ele vai tocar onde? No relacionamento. Ele vai tocar onde realmente o provedor da casa, né? Ele vai tocar onde que realmente é aquele homem que cuida, que zela pela família, e ele revela para ela: olha, o que você tem hoje não é o seu marido. Aí o Senhor mostra a situação dela, e aí quando ela responde para o Senhor falando isso que eu li para vocês agora, no versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aleluia. Né? Deus, o Senhor conhece a sua situação, é isso que eu quero levar você a pensar comigo agora essa manhã. O Senhor sabe a sua situação, cabeça. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele sabe tudo que você está passando agora, nesse momento. Às vezes está chorando. Às vezes você está numa depressão profunda. Você não tem resposta. Às vezes a sua necessidade não é nem tão espiritual, é mais física. Você está passando uma situação muito triste, constrangedora dentro da sua casa. Você está em silêncio, calada. O marido saiu, não está mais sendo o provedor da sua casa. Você olha para o céu, não tem. Você olha para as crianças, não tem. A sua despensa está vazia. Deus sabe a sua necessidade. Aleluia, glória a Deus. Deus sabe o que você está passando hoje, nesta manhã. Mas Ele fala aqui para você: olha, filha, olha, meu filho, eu conheço a tua necessidade, eu vou prover a sua casa, eu vou prover esse alimento que está faltando, eu vou prover aquilo que está faltando na sua vida. O Senhor está mostrando para nós nesta manhã que não é somente
a palavra pregada, mas é a palavra que tem poder para trazer o suprimento, para trazer a resposta na sua vida. Então creia, meu irmão. Creia, minha ouvinte, meu amigo, minha amiga que está aqui nesta manhã nos ouvindo. Creia nessa palavra, no poder dessa palavra, que pode saciar sua sede, pode matar sua fome, pode também abastecer o seu celeiro e te levar a resposta para aquilo que você está precisando nesta manhã. Que Deus te abençoe, confie no Senhor e Ele fará proezas na sua vida. Edificando vidas em todos os Oh, lugares. glória. Eita Deus. Os louvores que você gosta de ouvir. Oh, Espíritos, aleluia. Oh, alabaste, raçoeiro da cantaré. Oh, glória. Aleluia. Oh, Senhor, Tu conheces tudo. Aleluia. Aleluia. Gente chorando. Glória a Deus. Gente chorando, precisando de ajuda. Aleluia. Oh, Deus. Conhece. Aleluia. Aleluia. Oh. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Ela estava ouvindo, ela se manifestou agora. Deus te usou muito nessa manhã. Aleluia. Aleluia. És grandioso, Senhor. Aleluia.